Acelera Mundo! Estamos no ar, sim, estamos. Mais uma live do canal Esporte Total, momentos emocionantes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja você assistindo este vídeo a hora que for. Já ativa aí as legendas, a dica tá aí na tela pra você. Estamos em 12 idiomas. Lembrando que durante a live não tem legendas, mas na sequência, logo que a live acabar e for processada pelo YouTube, sempre enviaremos as legendas em vários idiomas para você acompanhar a hora que você quiser. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos de outros países para que possamos crescer mais aqui na internet. Nos dê uma força. No ar mais uma live trazendo o assunto motociclismo para você, falando hoje da MotoGP. Hoje uma live bem rapidinha, trazendo os resultados do primeiro dia de testes de Sepang. Primeiro dia de testes. A partir de agora, a informação aqui para você. Então vem comigo, vale a pena, muitas informações interessantes, como você já viu aí pelas manchetes. Deixa eu trazer aqui as imagens, tem várias imagens também separadas. Vou colocar essa aqui para começar. E vamos lá com as informações. Antes, o recadinho, deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, vídeos a todo momento aqui no canal falando do automobilismo com a Fórmula 1, do mundo das lutas com o UFC e também do motociclismo, Mundial Superbike e MotoGP. Aguarde sempre as informações. Lembrando, vamos transmitir também aqui no canal as melhores corridas e lutas ao vivo. E sem demoras, vamos então trazer a informação. Não esqueça de deixar de interagir aqui no nosso chat. Conforme as mensagens forem chegando, eu vou já entrando em contato com você, respondendo, conversando com você pelo chat. E também acesse nosso grupo de WhatsApp, o grupo Esporte Total, Momentos Emocionantes. O link está aqui na descrição. Vou começar aqui com a imagem da Ducati, né? Número 1. Aí na tela para você, né? A nova temporada da MotoGP começou, né? Pelo menos nas tabelas de tempos, com uma imagem que muitas vezes foi oferecida no ano passado. Na sexta-feira, o atual campeão Pecco Bagnaia, o as da Pramac Jorge Martin e o novo piloto de fábrica da Lenovo, Enea Bastianini, trocaram posições pelo primeiro lugar na classificação. Vou pegar aqui as imagens. Enfim, tem tanta imagem que eu não vou nem achar. Vou colocar na sequência, fica mais fácil. Vou colocar o Marc Marquez aí pra você, dar uma olhadinha. Matar aquela vontade, né? De como estão as motos para 2023. Uma Marc Marquez Honda RC 213V com nova carenagem e braço oscilante. Bom, 10 minutos antes do final do primeiro dia de testes. Lembrando que amanhã tem mais, sábado e no domingo também. Aí depois de concluídos eu trarei as informações aqui. O protegido da VR46, Marco Bezzecchi, finalmente assumiu a liderança com 1:58.470. No fim do vídeo eu vou trazer os tempos todos, vamos comparar piloto a piloto e já verificar as expectativas, né? Para efeito de comparação, no GP da Malásia em 2022, Jorge Martin conquistou a pole com 1:57.7 e o recorde da volta da corrida MotoGP também é do Martin, com 1:59.634. Então tá aí, né? Na corrida 1:59.6, na qualificação 1:57.7 e hoje 1:58.4. Os tempos muito próximos. Bess está sentado em uma GP22 em 2023, no visual de teste de inverno preto, a propósito, e portanto tem muito menos trabalho de teste e desenvolvimento a fazer em comparação com seus colegas em novas máquinas. Deixa eu colocar mais algumas fotos por aqui. Tá aí o Bezzecchi, né? No look especial preto, na melhor hora, Marco Bezzecchi. Os GP23 de Bastianini, Bagnaia, Martin e Zarco, por exemplo, já usavam novos painéis laterais que puderam ser vistos nos testes Shakedown com Michele Pirro na Desmosedity.
Mais umas fotografias aqui para você. Aí o Fábio Di Giantônio. O pacote da Ducati no topo explodiu alguns minutos antes do final do piloto de fábrica da Aprilia, Maverick Viñales, que passou para o segundo lugar a 0,130 segundos atrás do Bezzecchi. O fabricante de Noale focou no RS GP23 com um novo pacote aerodinâmico, incluindo eixos S na frente. Segundo Alex Pagaró, no entanto, a nova moto não é uma revolução, ao contrário, muitas pequenas coisas foram alteradas. Tem muita coisa legal para trazer sobre as modificações, carenagem, principalmente, parte aerodinâmica, mas isso é assunto para outras lives. Com mais tempo vou trazendo essas informações, fique ligado aqui no canal. Na tela aí também, mais uma do Marco Bezzecchi. Mais uma do Francesco Bagnaia. Atrás de 9 motos italianas, 7 Ducatis e 2 Aprilias, o piloto da Yamaha, Franco Morbidelli, completou os 10 primeiros, seguido pelo seu companheiro de equipe, Fábio Quartararo. É isso mesmo que você ouviu, Morbidelli à frente do Quartararo. Você se assustou com isso? Mas calma, né? Apenas o começo de tudo, ainda pode mudar muita coisa. Cada um tinha 3 M1s à sua disposição. Aí o Luca Marini também na tela. VR46. Será que ela vai virar Yamaha mesmo? Já falamos sobre isso aqui no canal. Quem fica ligado não perde nada. Brad Binder. Number 3030. Ou melhor, number 33. Quem mais tá por aqui? Ei, esse aí, hein? Enea Bastianini. A propósito, com 334,3 km por hora, o El Diablo Quartararo ficou em 6º lugar na lista de velocidade máxima no dia 1, atrás de 5 pilotos da Ducati. Bastianini foi o mais rápido, com 336,4 km por hora. Na garagem da Repsol Honda, de Marc Marques, 12º colocado na tabela, na sexta-feira hoje, estiveram ainda 4 motos à vista, uma das quais se destacou com diferentes guarda-lamas dianteiros, um painel lateral efeito solo e um novo balanço oscilante em alumínio. Não é confirmado oficialmente pela HRC, mas o braço oscilante pode ter sido feito pela Kalex novamente. A HRC vem com muita mudança aí, para tentar tirar a maré de azar dessa moto que só o Marc Marques consegue pilotar e ano passado ele não conseguiu, né? Será que Marques vai conseguir para esse ano? Agora ele vem recuperado, né? Vai comentando aí suas perspectivas para 2023. Aí o John Zarco na tela. Deixa eu ver quem mais eu tenho por aqui. Augusto Fernandes, né? Expectativa também com relação a ele. Daqui a pouco eu trago os tempos totais, hein? Daqui a pouco os tempos totais, finais do dia 1. Lembrando que amanhã tem mais, domingo tem mais ainda. São 3 dias de teste, agora sim com todas as feras da MotoGP. Alex Pagaró também na tela. Lindona a moto, né? Tem gente que não gosta da Aprilia, né? Não acha bonita, mas sei lá, é diferente, eu acho legal. O estreante da Honda, Joe Mir, 17º colocado, trabalhou com 2 motos apenas no seu segundo dia na RC 213V. O piloto de testes, Stefan Bradl, completou apenas 2 voltas de instalação pela manhã. O segundo piloto de testes alemão, Jonas Folger, também foi espectador no primeiro dia de testes da IRTA. O novo testador da KTM fez seu trabalho com o teste de shakedown e agora está voltando para casa. Go home. Quem mais? Ah, esse aí também tô na expectativa, hein? Alex Marques, será que faz alguma coisa? Com a Ducati na mão? Muitas incógnitas. Tá aí o nosso Franco, o Mórbido, o Morbidelli, o ítalo-brasileiro, né? Pai italiano, mãe brasileira, nosso único representante, nem que seja meio brasileiro na MotoGP. Muitos não querem ele, querem o turco, Toprak no lugar, né? Mas lembre-se, é o único representante com sangue brasileiro aí, né? Nostro Franco. Mais um aqui. Miguel Oliveira, também, né? Muitas pessoas de Portugal assistindo o nosso canal, né? Um meu abraço a você que acompanha a nossa programação. E o novato da Red Bull KTM, o Jack Miller, trouxe a primeira moto da Áustria para o 16º lugar. Brad Binder usou os pneus novos para testes de comparação e foi apenas com pneus usados até
tarde. Certo, são essas as imagens que eu tinha nesta live super rápida de hoje. Várias imagens já mostrando, agora sim, as MotoGP oficiais, pilotos oficiais na tela. Vamos aos tempos então? Vamos saber como ficou nesse primeiro dia. Lembrando, de novo, hoje, sexta-feira, foi o primeiro dia, tá aí os tempos que eu vou trazer agora. Amanhã terá mais um dia de testes e domingo mais um. E na segunda-feira, a hora que der um tempinho aqui, lembrando que eu não trabalho só pro canal ainda, né? Queria um dia. Quem sabe eu trago... Quem sabe não, vou trazer assim que possível os resultados finais dos testes. Primeiro teste oficial com todos os pilotos da MotoGP. E estamos todos na expectativa. Já temos participantes do chat, vamos lá, né? Nosso chat aí na tela. Eu nem avisei da live, fiz ligeirinho aqui, faz 10 minutos que eu resolvi fazer a live, coloquei pro ar e já tem o nosso espectador. Você que tá inscrito é isso aí, né? Eu, às vezes, não dá na telha aqui de fazer a live, eu faço ela, coloco no ar e quem tá, quem não tá, vê depois, né? Alô, Nilo Bob, cheguei, bem no meio das apresentações iniciais. Depois do almoço, de lanche, um bolo de informações aqui no canal. Enéa e Peco vai ser, sem sombra de dúvida, a maior de todas as brigas internas deste ano. Talvez vejamos coisas do tipo 46 versus 99. Lorenzo versus Rossi. Só que desta vez na Ducati. Valeu, Nilo Bob, certamente. Muita coisa pode e vai acontecer. Emoção, com certeza, à vista com a MotoGP. Vamos aos tempos então, para você que está ligado aqui na nossa programação. Antes dos tempos, rapidinho, convites aí para você, acesse nosso site. Lembrando, tem muita coisa que eu postei no site e não fiz live. A live demora mais, tem que preparar aqui, é mais difícil, né? Então, acesse sempre o nosso site, é esse aqui, ó. Opa, não é esse não. Quer dizer, é isso aqui sim, mas a imagem que eu quero é essa aqui. Informaturo.com.br/esportes. Ali tem todos os nossos esportes. Tem muita coisa legal mostrado já nos testes lá com os pilotos de teste e também os rookies, que é um só, né? Que é o Fernandes. Tem muita coisa aí. Acesse o site informaturo.com.br. Assim você não perde nada. Também na tela aí vou deixar o nosso Pix, se você gosta do nosso trabalho de divulgação desses esportes menos destacados na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo, hein? Dê uma força aí pra nós. Nosso Pix tá aí na tela pra você. Qualquer valor é bem-vindo. 2 chaves pra você. Também confira o nosso canal, outro canal aqui no YouTube, Críticas de Cinema. Nós falamos sim de cinema também aqui no canal. A última crítica que eu fiz lá é sobre o filme Guerreiro. Você gosta de lutas aí, muito bacana esse filme. Tá aqui, clique em meus canais, você vai ver lá o Críticas de Cinema by Ariel. Também convido você, o nosso outro canal também, que fala de assuntos gerais, sempre muito interessantes, que é o canal Informa Tudo, o canal do Ariel Selba, que também está aqui nos meus canais. Último vídeo, homem de 45 anos gasta 10 milhões de reais por ano para obter físico de 18 anos. Matéria bem legal que está lá para você. Certo, propagandas feitas, vamos ao que interessa, vamos aos tempos. Cadê os tempos da MotoGP Day 1, dia 1? Vamos lá então. Trazer aqui pra você, meus amigos. Deixa eu tirar minha imagem para não atrapalhar. Vamos lá, com os tempos da MotoGP. Repetindo pela terceira vez, este é o dia 1 em Sepang, amanhã sábado tem o dia 2, domingo dia 3. Então muita coisa vai mudar, mas já dá para ter uma boa ideia, né? Já dá para ter uma boa ideia. Vamos lá então, Marco Bezzecchi, número 1. Quem tá na frente? A Ducati, meus amigos. É verdade, é verdade. MotoGP começando 2023 como terminou 2022. Marco Bezzecchi, número 72, da Money VR46 do Racing Team italiano, com sua Ducati, 1,58,470, deu 54 voltas.
Gap dele, então, tá aí, gap a ser seguido, né? Top speed dele, 335.4. Deixa eu ver qual é que foi o top speed mais alto. 336.4 com Enea Bastianini. Com mais uma Ducati. É, o Bastianini, né? É isso aí, Bastianini mais rápido, mas o Bezzecchi ficou pertinho. Já tem uma matéria separada aqui falando do motor da Ducati. A Yamaha veio bem, melhorou muito o motor, mas a Ducati também melhorou. Tem muita matéria para trazer, o problema é o tempo, né, para fazer tudo. Lá no site já tem tudo, acesse lá. Lá você já acompanha, mas fique tranquilo que aqui no YouTube também as principais matérias vão ao ar. Hoje, live rápida, como eu já falei, falando só dos testes. Live rápida, mas já tô um tempão falando aqui, né? Começo a falar, me emociono e já começo a trazer as informações. O Maverick Viñales foi o segundo. Olha o 12 aí, o Mavecão. O espanhol da Aprilia Racing, com sua Aprilia, então, 1,58,600. Gap 0,1, né? 130 mais lento que o Bezzecchi. Deu 65 voltas, hein? Rodou bastante. Foi quem mais rodou aí desses ponteiros. E de todos eles, né? Foi quem mais rodou. O Maverick Viñales. Terceiro, mais uma Ducati, né? A Bastianini, o número 23, o Bestia, da Ducati Lenovo Team. Esse pega, vai ser bonito, hein? Do Bastianini e Pecco. Lembrando que vamos narrar as corridas aqui no canal, emoção à vista. Fique ligado. 1,58,732, deu 42 voltas, 54 no total, gap 0,262. Tá aí, 1/10 mais lento que o Viñales e 2/10 mais lento que o Bezzecchi. Quarto, mais uma Ducati, Jorge Martins, espanhol, 89 da Prima Pramac Racing, 1,58,7, gap de 0,2. Depois, quinto colocado, Pecco Bagnaia, italiano, Ducati Lenovo Team, 1,58,8, total de 58 voltas, 0,3 de gap. Todos no mesmo segundo, né? Lembrando que teste é teste, qualificação é qualificação, corrida é corrida, né? Aleix Espargaró, sexto colocado da Aprilia Race. Olha a Aprilia aí, que legal, né? A Aprilia que perdeu as concessões, né? Agora vem de igual para igual com as outras e começa bem. Tá aí no topo, top 6 para as duas Aprilias. O espanhol fez 1,58,9, 0,4 de gap. Joan Zarco, sétimo colocado, número 5, francês da Prima Pramac Racing, 1,58,9. Gap então de 0,496. Todos dentro do mesmo meio segundo, hein? Que loucura. Oitavo colocado, Di Giannantonio, 49, muitos não botam fé nele, mas ó, tá aí ele, hein? Oitavo colocado, italiano da Gresini Racing MotoGP, 1,59,0, meio segundo de gap, seguido do Alex Marques, seu colega da equipe, número 73, nono colocado, o espanhol da Gresini Racing. Confesso, tô curioso para ver o que o Marques pode fazer, o Alex Marques pode fazer na Ducati. Será que o irmão dele vai aguentar na Honda para ano que vem? Esse ano vence o contrato do Marc Marques, né? Pode ter certeza que ele tá pensando já no que ele vai fazer. Já tem matéria lá no site falando que... Aqui no canal também tem, né? Que o Marc Marques foi descartado na Ducati. A matéria tá aqui no canal, quem acompanha já tá sabendo, né? Será? Pois é. Alex, então, da Gresini, 1,59,0, 53 voltas, meio segundo de gap. Tá aí, 9 pilotos dentro do mesmo meio segundo. Depois, ainda no mesmo segundo, o 10º colocado, Franco Morbidelli. Surpresa! Eu tenho uma matéria separada também que eu vou fazer ainda, não deu tempo, sobre problemas mentais que o Franco Morbidelli tinha ano passado e podem explicar esse mau resultado dele. Quem sabe ele já corrigiu, né? E os tempos mostram que tá bem, hein? Voltou bem o Franco, italiano da Monster Energy Yamaha, 1,59,1, 0,6 de gap. Fábio Quartararo, colado no Franco, 11º, francês da Monster Energy, Yamaha, 1,59,4, 0,9 de gap com relação ao líder e 0,3 com relação ao Franco. O Franco chegou melhor que o Quartararo, hein? Que briga vai ser essa? O Franco sabe, né? Se não mostrar serviço, a vaga dele já era para ano que vem, né? Então, o Morbidelli vai ou racha. É ele e o Marc Marques, né? Com essa frase aí, vai ou racha.
E tá aí a fera Marc Marques, 12º, o espanhol da Repsol Honda 93, 1,59,4, 0,9 de gap, 2 milésimos mais lento que o Quartararo, hein? Que loucura. Tá aí. E o 13º, também dentro do mesmo segundo, Luca Marini, italiano da Mani VR46, Ducati 1,59,4. Olha só, 0,999. Tá aí, hein? 13 pilotos dentro do mesmo segundo. Sabe o que é isso? 1, 2, acabou. Nesse tempo, chegaram 13 pilotos. Isso é a MotoGP, por isso que o meu coração bate toda vez que eu escuto essa palavra. 14º, Miguel Oliveira, ó o português aí. Miguel Oliveira, RNF MotoGP Team, da Aprilia, 1,59,7, 1,2 de gap. Saiu do segundo, mas tá na briga, né? Depois, Raul Fernandes, 15º, o 25 da Espanhol, da RNF MotoGP Team, Aprilia, 1,59,8, 1,3 de gap. Jack Miller, se adaptando à Red Bull, 43, australiano, Red Bull KTM Factory Racing, 1,59,826, 1,3 de gap. Joan Mir, outro que está se adaptando com a Honda, né? O espanhol da Repsol Honda, 1,59,8, ele fez, deixa eu ver aqui, o Marques 1,59,4, né? 0,4 de gap, né? 0,4 mais lento que o Marc Marques, mas foi o segundo melhor Honda, né? O segundo melhor Honda foi o Mir, seguido do Alex Rins a 1/10. Olha só, hein? Briga dos ex-Suzukis, né? O Alex Rins na LCR Honda e o Mir na Honda principal. O Mir vai ter que mostrar serviço também. Tá com a Honda principal embaixo da bunda, né? Digamos assim. É verdade, né? O Rins está colado, mostra a qualidade do Rins mesmo na equipe satélite, né? Mas vamos dar um tempo para eles testarem bem as suas motos. 19º, Augusto Fernandes, espanhol da GasGas, 2 segundos. 13º colocado, 2 segundos, gap de 1,5. O 20º, o Augusto Fernandes, né? O 20º, Augusto Fernandes. O 19º, Augusto Fernandes, espanhol da GasGas Factory Racing Tech 3, 1,5 de gap para o líder. Paul Espargaró, 20º, 44, espanhol GasGas Factory Racing, que é KTM, né? As duas são KTMs. 1,6 de gap. Depois veio o Brad Binder, 33 da KTM principal, o sul-africano com 1,6 de gap. Começou mal aí o Brad Binder, né? Takaki Nakagami segue na Honda ainda, na MotoGP. Takaki Nakagami, japonês da LCR Honda, 2.01. 2.01, 59,9, 2,9. Bem mais lento que o Alex Rins, companheiro da equipe, né? 59,901, quase 1,5 segundo de diferença, né? E o Stefan Bradler, testador da Repsol Honda, o alemão, fechou a tabela de tempos 2.03, para ver a diferença, né? O testador não consegue no nível de desempenho dos pilotos que tem o ritmo normal, né? 5 segundos, hein? Nossa. E o Carl Crutchlow não fechou tempo, ficou aí no final. Marco Bezek, então, 1,58,4, 168,4 km por hora de média. Jorge Martin, 1,59,6. E ele também na terceira, aí em 2022, né? Então é isso, amigos, tá aí pra você na tela. Bezek, Ducati, Aprilia, Ducati. Como eu falei antes, 2023 começa como terminou 2022 com a Ducati na frente. Mas a Yamaha tá aqui, então a 06. Vamos ver o que acontece na sequência dos testes. Vamos ver quem mais tá por aqui. Quem mais tá por aqui participando do chat nessa super live rápida. A live rápida, mas eu já falei bastante, né? Quanto tempo tem de live? Deixa eu ver aqui. Já tem 26 minutos. A ideia era fazer 10 minutos. Comecei a falar aqui já. Já me emocionei, né? Alô, Nilo Bob, surpresa mais do que ótima essa live. Valeu, hein? Aquele abraço.
Kumatora Brasil também está aqui participando conosco. Fique ligado, a qualquer momento estamos no ar com alguma live aí para você. Quem mais está por aqui? Kumatora Brasil. Yamaha vai ter que se esforçar duplamente para convencer o Toprak a correr na MotoGP pela equipe. Verdade, já fizemos várias matérias sobre isso. O Toprak não tá com tanta vontade assim de vir para a MotoGP. Se não for a equipe de fábrica, ele não vem, isso é fato. E se o Morbidelli for bem, aí a Yamaha nem tem por que trazer o Toprak, né? Entre aspas, né? Claro que o Toprak certamente tem mais qualidade do que o Morbidelli, talvez até mais que o Quartararo, nunca se sabe, né? Mas é só colocando para saber, né? Será que a Yamaha vai arriscar e vai para que arriscar? Eu pergunto isso. Os fãs querem ver Toprak, eu quero ver Toprak na MotoGP, mas por que a Yamaha arriscaria se ela tem um piloto bom na MotoGP, que é o Quartararo, talvez até o Morbidelli este ano, e tem já o seu piloto Toprak lá no Superbike, que é o lugar onde vende moto, né? Onde vende moto é o Superbike, não é a MotoGP, né? Claro que também, né? Mas é lá que está. Quem vai comprar moto esportiva vai olhar a Superbike, né? A Yamaha hoje tem um piloto de ponta na Superbike e um de ponta, talvez dois, na MotoGP. Portanto, só alegrias para a Yamaha. Tem um baita problema aí que é legal para resolver, né? As Ducatis realmente vieram para dominar de novo, diz Kumatora Brasil. Se for performar desse jeito, Toprak tem razão em continuar na Superbike. E o Nilo Bob escreveu: se a Honda não fizer o dever de casa e a Ducati descartar, será que o Marc Marques tem chance de ir para a Yamaha? O Marc Marques é uma incógnita, né? O contrato dele vai vencer no final deste ano e aí ele é um agente livre, ele escolhe para onde ele quiser ir, né? Como eu já disse antes, a Ducati disse que já não quer mais ele. A matéria, o vídeo tá aqui no canal. Assista o vídeo para descobrir por quê. E aí sobram outras, né? Quem sabe ele sai da Honda e Yamaha, por que não, né? Pode ser uma opção. Claro que pode. Mas aí a Yamaha teria que descartar ou o Quartararo ou o Morbidelli, né? Então tudo depende do que vai ser agora o ano de 2023. Obrigado a vocês aí pela participação. Como eu disse, a live é rápida, a hora de encerrar. Chegou até aqui? Então deixa o like, né? Dá uma força pro canal. Quanto mais like tiver, é legal assistir, né? É bom ter as informações, né? Que são raras aqui no Brasil, né? Pois é, mas sem sua ajuda o canal não cresce. E aí eu fico uma semana sem fazer live, né? Podia fazer todo dia, né? Então ajuda aí, dá uma força. Se puder ajudar financeiramente, o Pix tá aí na tela, né? Se puder ajudar com compartilhamento, também tem essa opção. Like, tudo ajuda, né? Se puder fazer tudo, melhor ainda. Então deixa o like, se inscreva. Aqui falamos do motociclismo com a MotoGP, Mundial Superbike, Moto2, Moto3. Também falamos do automobilismo com a Fórmula 1 e do mundo das lutas com o UFC. Lembrando que nós transmitimos sempre as lutas e corridas tudo ao vivo. Acesse nosso site, informatudo.com.br. Tudo começa lá. Também olha ali no cantinho direito inferior, nossos produtos e serviços para você consumir. Você que tem site, nosso site... Nós temos provedor de sites, onde o seu site carrega na velocidade da luz. Também tem mais serviços lá para você, como computadores e peças. Temos gravações para rádios, streaming, muito mais. Acesse aí o site e verifique. Bom, por hoje é isso então, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que eu tenha trazido assuntos relevantes neste dia de hoje. No mais, aquele abraço. Meu muito obrigado. E não esqueça... Acelera o mundo. A qualquer momento estaremos de volta com muito mais para você. Valeu, um abraço e até mais.